Vamos aí a mais uma caminhada sobre o Sermão do Monte, nesse projeto Ciência e Fé, para entrarmos aí nessa dimensão espiritual. E hoje nós vamos continuar com um assunto bem interessante, bem impactante dentro do Sermão do Monte, que é a questão da porta estreita. Segundo o relato de Lucas, um desconhecido interrompe o caminho de Jesus e lhe faz uma pergunta tão frequente naquela sociedade religiosa: Senhor, é verdade que são poucos os que salvam? Tal pergunta, no fundo, é uma ofensa ao amor de Deus. E por trás dela já percebemos uma falsa imagem dele, como se Deus fosse aquele que põe travas à salvação e não quer que este dom chegue a todos. Por isso que Jesus não responde diretamente à pergunta. O importante não é saber quantos se salvarão. Não lhe interessa especular sobre esse tipo de questões estéreis, mas vai diretamente à questão essencial: viver uma atitude lúcida e responsável para acolher a salvação do Deus que é uma suma bondade, que todos, lógico que Deus quer que todos se salvem. Quem está disperso e distraído não está em sintonia com o dom da salvação. Perde a oportunidade de acolhê-la e se deixar inspirar por ela. Por isso Jesus insiste: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Jesus diz no Sermão da Montanha essa afirmação que é o nosso tema então de hoje: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Está lá em Mateus 7, 13, 14. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna, ao passo que larga é a porta e espaçoso o caminho que levam à morte eterna. Difícil é a salvação e fácil é a perdição. A vida eterna, isto é, a imortalidade do nosso eu, é o que há de mais largo e espaçoso em si mesmo, porque é o próprio infinito eterno. Mas o processo de realizarmos em nós, individualmente, esse estado é tão árduo que poucos o conseguem, pelo menos nessa existência aqui terrestre. A mais notável característica da vida para a qual Jesus nos tem chamado, é justamente essa estreiteza, ou seja, trata-se de uma vida apertada, de um caminho apertado. O Senhor exprimiu dramaticamente esse pensamento diante de nós ao falar: entrai pela porta estreita. A porta é estreita e também andaremos ao longo de um caminho estreito. Não é só a porta, é o caminho também. Então existem duas portas nessa história. Na nossa frente há uma porta mais de um lado, em que é muito larga e ampla, e grande multidão de pessoas passa por ela. No outro lado há uma porta estreitíssima, que só admite a passagem de uma pessoa por vez. Para além da porta larga, podemos ver que ela dá início a um caminho largo e espaçoso, e que uma vasta multidão está caminhando por ali. Porém, o outro caminho é apenas estreito, apertado no começo, mas continua estreito
e apertado, e poucas pessoas são vistas a caminhar por ali. Esse quadro ele pode ser visto com grande facilidade para a gente enxergar. E o nosso Senhor Jesus, como diz, é disso que venho falando o tempo todo. O caminho apertado é o caminho pelo qual eu quero que vocês caminhem, disse Jesus. Entre pela porta estreita, prossigam a caminhada por esse caminho estreito, onde haverá de encontrar-me e caminhar, e eu vou caminhar na frente de vocês. A primeira coisa que precisamos deixar para trás é aquilo que se denomina mundanismo, para começarmos a entrar nessa porta estreita. Deixamos para trás as multidões e a maneira de viver o mundo. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então nada é mais difícil na vida terrena do que percebermos que somos indivíduos, que cada um de nós tem a sua própria exclusiva vida, e todos nós gostamos muito de nos escravizar àquilo que todo mundo está fazendo. Vivemos em um mundo cheio de tradições, hábitos e costumes, e fica muito confortável seguirmos o que todo mundo está fazendo. Essa é a coisa mais fácil e óbvia de ser feita. E o mais interessante é o que mais incomoda a maioria é alguém que se mostre incomum e diferente dos outros. Ninguém pode fazer uma multidão entrar ao mesmo tempo por uma roleta, pois uma roleta só admite a passagem de uma pessoa por vez. Isso faz o homem perceber que é um ser responsável diante de Deus, o seu juiz eterno. A porta estreita e apertada, e essa porta me leva face a face com o meu próprio julgamento, e leva à face de Deus, face a face a uma questão da vida e de meu ser pessoal, de minha alma e de meu eterno destino. E o que é ou quem é essa porta, então, essa famosa porta da porta estreita? Respostas o Jesus dá. A porta estreita é Jesus Cristo, e ele mesmo disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Está lá em João 10, 9. Então Jesus avisa que ele é a porta. Devemos escolher entrar pela porta estreita e desfrutar da vida eterna com Deus, ou entrar pela porta larga e perder a salvação. O próprio Jesus disse que muitos são os que entram pela porta larga da perdição e poucos são os que encontram a porta estreita da salvação. Então, o primeiro grande impacto dessa história toda é descobrir que para passar pela porta estreita eu tenho que abandonar o caminho do mundo exterior. E esse fato levou a muitos cristãos a seguir o caminho da vida, por exemplo, monástica. Já que é para eu escapar do mundo, é para poder entrar na porta estreita, então vou me isolar, né? Então o monasticismo, na realidade, fundamenta-se sobre a ideia que se abandonarmos a companhia das pessoas que estão no mundo, deixaremos de lado o espírito mundano. Mas isso não corresponde à realidade. Nós podemos deixar o mundo, no sentido físico, podemos deixar a companhia das pessoas e das multidões, porém, na cela solitária lá do meu mosteiro, em que eu estou recolhido, o mundanismo pode continuar no meu coração. Então eu não consigo me libertar. Isso é algo igualmente verdadeiro em conexão com a vida e o viver de muitos cristãos também. Não só em questão de mosteiros,
Mas as pessoas, e muitos que fazem de suas comunidades religiosas, suas congregações, acabam se isolando nessas comunidades e, no entanto, continuam manifestando uma atitude mundana na sua conduta externa. Então, muitos se recolhem na sua comunidade para se proteger contra o mundo, para se isolar do mundo, que eu vou viver só aqui, com esse pessoal aqui, né, vou ficar dentro de uma redoma e vou ficar protegido contra o mundanismo. Mas isso a gente viu que não funciona. Se nós não transformarmos a nossa mente no coração, eu posso viver lá numa cabaninha, como um monge lá no Tibete, isolado lá numa montanha, porque o mundo estará dentro de mim. Mas existe, pior de tudo, existe uma outra exigência para quem quer realmente viver uma vida espiritual, seguir o caminho cristão, que é maior, e é uma exigência maior do que deixar o mundo. Se realmente queremos seguir o caminho da vida espiritual, temos que deixar de fora o nosso próprio ego. E como é óbvio, é ali que encontramos a maior pedra de tropeço de todas. Uma coisa é a gente tentar abandonar o mundo, né, as baladas do mundo, o caminho do mundo. Mas a coisa mais importante de todas, em certo sentido, consiste em deixar de lado o nosso próprio ego. Esse é o mais difícil. Não podemos levar conosco, ao longo desse caminho espiritual, o nosso ego. O ego é o homem adâmico, ou seja, é o Adão que está dentro de nós, é a nossa natureza caída, né, do desvio. E Cristo diz que esse homem adâmico precisa ficar do lado de fora. Ele diz assim: vós despistes do velho homem, Colossenses 3,9, na carta de Paulo. E equivale a dizer que o velho homem foi deixado de fora da porta do caminho cristão. Ou seja, eu vou ter que deixar meu ego de fora para poder passar por essa porta estreita. Não há espaço suficiente para que dois homens passem ao mesmo tempo por essa porta estreita, como se fosse uma roleta, né? Ou seja, passar os dois juntos na mesma roleta, portanto, o velho homem deve ser deixado de lado para a gente poder entrar com o nosso verdadeiro eu. O Evangelho do Novo Testamento é extremamente humilhante para o nosso ego e para o orgulho do homem. No começo, mesmo do Sermão do Monte, nós somos confrontados com aquelas palavras da bem-aventurança, já começa com ser humilde ou pobre em espírito. E nenhum homem do mundo quer ser lá humilhado, quer ser um pobre de espírito. Por natureza, o ser humano é contra isso. Então, o ser humano ele já nasce dotado de uma natureza orgulhosa, ele esforça ao máximo para encorajar o orgulho desde criança, né? E isso é humilhante para o nosso orgulho pessoal, para o nosso ego. No entanto, é uma medida imprescindível para entrarmos nessa vida verdadeira. Na entrada da porta estreita há uma tabuleta que diz assim: deixe a você mesmo do lado de fora. É o único jeito de você entrar. O nosso ego vai ter que ser descartado, vai ter que ser morto. Para entender corretamente o apelo a entrar na porta estreita, é preciso recordar as palavras de Jesus encontradas no Evangelho de João. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Então Jesus já dá a dica. Ele é a porta. Entrar pela porta estreita é fazer o caminho com Jesus, aprender a viver com Ele e revestir-se do modo de ser e de viver dele. O que Jesus pede não é ser rigoroso, não é ser um legalista, mas ele pede um amor radical a Deus e aos outros. Por isso, o seu chamado é fonte de exigência e não de angústia. Jesus é uma porta sempre aberta para que, ao passar por ela, nós vivemos em plenitude. Ninguém pode fechá-la.
Só não conseguimos atravessá-la quando nos fechamos em nosso legalismo e no nosso moralismo. Ao longo da história da espiritualidade cristã, essa frase, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, foi entendida como sacrifício, mortificação, renúncia. Uma leitura mais atenta dessas palavras, no entanto, nos faz ver que não se pode confundir porta estreita com conquista de méritos e recompensas, inflando um ego religioso perfeccionista. Ou seja, se eu pensar assim, vai inflar mais meu ego, mais difícil ainda de eu entrar. Muitos religiosos acham que são salvos por serem bonzinhos, caritosos e praticarem a religião. E isso é um grande engano. Nós não conhecemos nenhum mestre espiritual que tenha dito que a porta que conduz à vida, ela seja uma coisa cômoda ou ampla. Espaçosa e plena é a própria vida, mas a porta é estreita. A rigor, essa porta é tão estreita que só pode ultrapassá-la quem está disposto a esvaziar, então, sua pequena identidade do ego. Sabemos que um ego inflado, compulsivo, cheio de si, um ego obeso, não tem como passar por uma porta estreita. Para entrar por ela é preciso despojar-se de tudo aquilo que foi sendo acumulado ao longo da vida. Posses, honras, consumismo, vaidade, poder, prestígio. Entrar pela porta estreita é desapropriação do ego, é desinflar-se, deixar transparecer verdadeira identidade do seu próprio ser. Interessante que Santo Agostinho, o grande Santo Agostinho, disse que o homem orgulhoso é um homem inflado, mas ele fica cheio de quê? Na verdade, ele está cheio de ar. Um homem orgulhoso, na verdade, é um homem vazio, de consistência interior. Ele está cheio de ar, diz Agostinho. E o inflado, ele não consegue passar na porta estreita. Só tem um jeito de ele passar na porta: ele esvaziar-se de si mesmo. Ou seja, ele vai ter que murchar, o seu ego para ele conseguir passar pela porta estreita. Enquanto ele estiver inflado de si, ele vai ficar do lado de fora. Para fazer o caminho com Jesus, não se pode ter excesso de gorduras nas ideias, no coração, nas atitudes. Ser então um peregrino com ele supõe uma leveza, uma flexibilidade, uma mobilidade. É preciso realmente murchar o ego. As portas do reino estão sempre abertas e estão abertas para todos. Mas muitos egos vivem cheios de si e ocupam todo o espaço da entrada da porta. O pior de tudo é isso. Eles não entram porque estão bloqueando a porta, mas também não deixam entrar aqueles que querem passar por ela. Isso também é muito frequente. Então os egos inflados acreditam estar dentro quando na realidade estão de fora. Acreditam ser donos da porta, não se atrevem a entrar por medo da verdade e preferem ter um pé dentro e outro pé fora. Numa perspectiva psicológica, conhecemos a imagem da porta nos nossos sonhos. Quando sonhamos com uma porta trancada, isso significa que perdemos o contato com o nosso interior, com o nosso coração, com nossa essência, e vivemos apenas na exterioridade. A passagem da porta estreita está também no Evangelho de Lucas, que diz assim: alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E eles lhe disse, Jesus: esforce-se para entrar na porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo
e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei onde são vocês. Afaste-se de mim, todos vocês que praticam mal. Então isso é Lucas 13, 23 e 27. Nessa passagem, as pessoas que o dono da casa afirma não conhecer, vivem apenas na superfície de si mesmas. Elas não têm uma vida ruim, mas tudo o que fazem acontece apenas no mundo exterior e não tem nenhuma relação com seu coração. Até mesmo sua fé é meramente exterior. Elas vão à igreja, são rígidas com as leis morais e cumprem com os deveres religiosos, mas ao fazer isso, não entram em contato com seu coração. Elas até se lembram que seguem Jesus, dizem ter comido e bebido com ele e ter ouvido o seu ensinamento, mas seu coração está fechado. A proposta da vida, a vida plena, a vida eterna, apresentada por Jesus, não desperta ressonância no eu profundo dessas pessoas. O dono da casa, então, nessa passagem de Lucas, ao dizer não sei quem são vocês, simplesmente está afirmando que essas pessoas não se parecem em nada com ele. A dureza dessas palavras funciona como um chamado realista que nos desperta para reconhecermos na vida. Quem não entra em contato com sua dimensão mais profunda não participa da vida, aquela revelada pelo reino do Pai. Afinal, o reino de Deus está dentro de vós. Portanto, essas passagens nos convidam a fazer uma travessia do exterior para o nosso interior, restabelecendo o contato com o nosso coração. Na verdade, a porta estreita conduz a um horizonte mais amplo. Atravessá-la significa alcançar a harmonia conosco e fazer emergir o que é mais nobre em nós: recursos, dons, criatividade. Se nos contentarmos em seguir o modo de viver dos outros, não viveremos a verdade de nós mesmos. Nosso processo de humanização só poderá se ampliar se encontrarmos nossa porta pessoal e passarmos por ela, lembrando que Cristo está dentro de nós. Passar pela porta estreita significa uma experiência de morte daquilo que não somos. Nós temos que lembrar que nós não somos o nosso ego. Por isso, o que nós vamos perder com a morte do nosso ego? Nada. Não vamos perder absolutamente nada. Só assim, nossa vida, ao atravessar a porta, se expandirá. E aí nós viveremos quem realmente nós somos. E essa morte, ela não acontece sem dor. Dói demais a morte do ego, porque o ego é apegado a um monte de coisas, suas gratificações, suas necessidades e suas expectativas. Dói demais ao ego fazer nele uma espécie de lipoaspiração de suas gorduras e eliminar o que para ele dá segurança. O ego, ele tem segurança nas conquistas, no sucesso, nos poderes materiais e daí por diante. Isso é segurança para o ego. Por isso, quando o ego se sente frustrado, ele começa inclusive a aparecer sensações desagradáveis e uma série de mecanismos de defesa são disparados para protegê-los. Então o ego vai fazer de tudo para não deixar a gente eliminá-lo de nossa história. Com sua mensagem forte, Jesus nos convida a procurar, a encontrar a chave para abrir a porta da casa do nosso eu verdadeiro. A entrar em contato com o nosso coração, que é o lugar onde habitam os aspectos benéficos da nossa personalidade, as boas tendências, qualidades positivas, os dons naturais, as riquezas do nosso ser. Esse local é o tesouro do ser.
É o famoso tesouro escondido, a pérola de grande valor. É o próprio Cristo dentro de nós, que é a nossa verdadeira identidade. O nosso ego é apenas um bonequinho que nós criamos para sermos aceitos no mundo, para sermos aceitos no mercado, para entrarmos na sociedade, mas ele é uma mentira. Então esse tesouro do ser, ainda que pareça esquecido dentro de nós, ele permanece aí armazenado e pode tornar-se a força que orienta toda a nossa vida a um lugar de fecundidade, de criatividade e fonte de renovação. O símbolo da porta não se define em si como um espaço. A porta não é um lugar, mas é o limite entre o lugar e outro. É o que o interstício entre dois espaços, é o que divide dois modos de ser e dois modos de se viver. Passar a porta significa ir ao encontro do novo, do futuro, do diferente, do fora do normal. O outro lado é um espaço não conhecido, é o lugar ainda não explorado. Nós somos seres de travessia. É próprio do ser humano ousar, romper e ir além. Por isso que o mecanismo da espiritualidade é a transcendência, é ir além de nós. Para isso é preciso arriscar para viver uma experiência transformadora, aproximando-nos do diferente, abrir portas dos mundos que desconhecemos, viver situações às quais não estávamos acostumados, sentir coisas que nunca havíamos sentido, conhecer segredos que tornarão mais autêntica a nossa vida. Para passar na porta estreita é preciso dar o salto da fé. Um salto da fé não é uma passagem, pois não é uma coisa gradual que eu vou subir uma escada, ou feita-se de uma maneira suave, pouco a pouco, serena. O salto é, como o próprio nome já diz, é um salto, é um pulo para o tudo ou nada. E, portanto, é uma ruptura, uma postura anterior perante a vida para uma postura completamente diferente. Na filosofia de Søren Kierkegaard, é uma ruptura do estado ético para o estado espiritual da existência, que ele diz. O homem que se encontra no estado ético, que ainda está querendo ser certinho, moralista, em determinado momento, ele vai se deparar com uma consciência de finitude, da certeza da morte, e aí ele entra em crise. E essa nova postura existencial, fruto de uma autoanálise, de uma reflexão, resulta em um salto para um estágio de existência, chamado estágio espiritual. Kierkegaard, que é um grande filósofo cristão, defendia que esse pulo para esse estágio espiritual é um verdadeiro salto no escuro, porque nós não conhecemos do outro lado, pois não apresenta nenhuma garantia racional. A minha razão, o meu intelecto não consegue me dar segurança para eu pular para esse outro lado em que eu não sei nada sobre ele. É um salto no escuro, mas por isso mesmo é o salto da nossa salvação. O salto da fé coloca o indivíduo em relação direta com o absoluto, que é o comprometimento com Deus, e causa um rompimento entre ele e o geral, entre ele e o mundo, ou seja, com a sociedade, com suas regras, realizando-se assim a exceção. O indivíduo que deu o salto da fé, que se tornou exceção, não procura conciliar o inconciliável, que é Deus e o mundo, e está disposto a sacrificar tudo por Deus, tal como ocorreu com Abraão, o pai da fé, em relação ao seu filho Isaque. O homem que já está nessa dimensão espiritual viverá a angústia de Abraão, e seu testemunho será doloroso. Mas para Kierkegaard, ser cristão é sofrer por amor a Deus,
é ser perseguido, é ser incompreendido, é estar apartado da multidão. Mas segundo o filósofo dinamarquês, comete um erro muito grande quem procura o cristianismo para fugir do sofrimento, para fugir do Calvário. Esse vive um falso cristianismo que a gente chama de cristianismo light. É um cristianismo que não muda ninguém. É um cristianismo que você fica ouvindo só o que você quer ouvir. E você só escolhe no Evangelho aqueles versículos que lhe convém. Lembrando que Agostinho disse, quem escolhe só os versículos que convém no Evangelho não está seguindo o Evangelho, está seguindo a si mesmo. É o cristianismo dos rituais externos, das regras, e não de um grande acontecimento íntimo que muda completamente a nossa existência. Com o salto da fé, o indivíduo se torna exceção e terá assumido seu destino perante Deus. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Dê o salto da fé. Mude sua mentalidade, a sua percepção sobre o mundo e sobre você mesmo. É chegada a hora de renascer pelo Espírito. Que Deus te abençoe com essa graça dessa transformação. Um grande abraço no coração.